Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André Chaves, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial, né? Há um pedido aí de prorrogação desse auxílio emergencial. Vocês devem estar pensando, pô André, mas aqui não se faz conteúdo de mercado financeiro, como ações, fundos imobiliários, bitcoins, tesouro direto, etc. Sim, esse aqui é um canal para investimento, mas o que acontece? Esse auxílio emergencial automaticamente está ligado a investimento também. Por quê? Caso o governo libere esse auxílio emergencial, o que as pessoas continuarão a consumir e, consequentemente, elas vão gastar dinheiro onde? Em algumas empresas. E aí a economia ela continua a funcionar, tá? Porque hoje o que acontece? O desemprego ele ainda está alto, né? Então as pessoas ainda sofrem ainda, né? E quando ela não recebe esse auxílio emergencial, ela não consegue se alimentar adequadamente, né? E aí a gente vem vivendo crises no sentido de a empresa não tem, as pessoas não têm emprego, as empresas ou outras pessoas começam a pagar um pouco menos para essas pessoas e automaticamente há pouco consumo no mundo, né? Então, por isso que há esse pedido aí de prorrogação de auxílio emergencial pelos nossos congressistas, né? Qual que é a minha opinião em relação a tudo isso? Eu acho que nesse momento essa prorrogação tem que acontecer, porque as pessoas ainda estão precisando até que realmente a economia volte a funcionar, esse vírus acabe e tudo volte como era antes, né? Shopping cheio, ruas cheias, trânsitos lotados também, ônibus mais que o normal, assim, os ônibus lotados, mais ônibus nas ruas e por aí vai, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui a matéria falando desse pedido de prorrogação. Agora resta a gente saber se o Bolsonaro vai liberar ou não, tá? Lembrando aqui que todos têm razão, tá? Um tem razão em pedir, outro tem razão em não conceder por causa do problema fiscal do Brasil. Então todos nesse momento têm razão. Mas na minha opinião, a população não deve sofrer em relação a esse problema que nós estamos vivendo, né? Então, mas antes da gente continuar aqui esse vídeo aqui, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, dá o joinha e, se possível, compartilhe esse vídeo aqui para mais pessoas, para elas estarem cientes do que está acontecendo agora, tá bom? Vamos para o conteúdo aqui, tá? Então, a gente vê aqui, ó, pessoal, prorrogação do auxílio emergencial em 2021 é uma pergunta, tá? Aqui não é uma afirmação, tá? Essa matéria aqui foi feita aqui no jornalcontábil.com.br, tá? Então a gente vai ler trechos aqui do que é esse pedido de prorrogação, tá? Os congressistas brasileiros estão buscando a permanência do auxílio emergencial enquanto a pandemia Covid-19 persistir. Os senadores Alessandro Vieira e Esperidião Amin são os autores do PL 5495/20, que propõe a extensão do benefício e a prorrogação do estado de calamidade pública até 31 de março de 2021. Já o projeto Lei 5494/20 dos senadores Rogério Carvalho e Paulo Rocha propõe medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de recuperação econômica da crise pandemia com o retorno dos R$ 600 por todo o primeiro semestre de 2021, tá? Então aqui, um pede até março de 2021 e o outro está pedindo os 6 primeiros meses aqui de 2021, ou seja, um até março e o outro até junho de 2021, tá? Todos os dois são corretos, na minha opinião. Ele tá que é até março, justamente pelo problema fiscal que o Brasil está vivendo, e o outro que é junho, justamente para a população não sofrer muito, né, nesse período aqui que nós estamos vivendo, tá? Então vamos lá. Ó. O governo federal não está disposto a estender o benefício para o presidente Jair Bolsonaro. O auxílio governo chegou no limite
De acordo com o chefe executivo federal, o Brasil teve um rombo de 700 bilhões no enfrentamento à crise sanitária e não deve seguir com suporte financeiro em 2021, tá? Então, foi o que eu falei, todos têm razão nessa situação. O Brasil, por estar vivendo um problema fiscal, o Jair Bolsonaro tem razão de estar falando que não vai conceder porque o Brasil está com problema fiscal, mas os senadores estão com razão também porque não pode ver a população sofrendo, tá? Então os dois têm razão aqui, mas como eu disse, minha opinião é que isso saia o mais rápido possível, tá? O sofrimento das pessoas é muito grande. O economista Daniel Duque, pesquisador da área econômica aplicada do Instituto Brasileiro de Economia de Fundação Getúlio Vargas, em conversa com o Nexo Jornal, analisando a avaliação do governo de encerrar o auxílio em 31 de dezembro, alegou que o maior problema não é o fim do benefício, que em algum momento teria que acabar, mas a maneira que foi feita a transição de encerramento, segundo ele, deveria ser mais suave, reduzindo os valores gradativamente, tá? Como eu disse, enquanto houver pandemia e enquanto não houver economia funcionando como antes, na minha opinião, ainda tem que conceder esse auxílio emergencial. Quando tudo voltar como era antes, pode cortar, na minha opinião, tá? Mas nesse primeiro momento, eu acho que tem que se manter, que é a mesma opinião aí do Daniel Duque. Já a Mônica de Bolé, economista e pesquisadora sênior do Peterson Institute Economics, comunente em conversa com o Nexo Jornal, acredita que o fim do auxílio é a pior decisão possível, levando em conta que a vacinação ainda vai demorar e uma nova onda do vírus inevitavelmente chegará ao Brasil. A consequência, segundo o economista, é que as pessoas que perderam o auxílio ficarão absolutamente desassistidas nesse novo ano, caindo uma espécie de bomba dupla sobre elas. Ou seja, outra opinião aqui que o auxílio deve se manter, principalmente porque, na teoria, a pandemia está controlada, mas o que a gente vê é que uma segunda onda vai bater na nossa porta se continuar da mesma forma em que nós estamos. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia não enxerga que o auxílio foi retirado de forma abrupta, alegando que seu fim foi gradativo e amplamente anunciado, onde o benefício que era para ter duração de 3 meses teve expansão para 9 meses, não podendo assim ser qualificada como abrupta sua cessação. Tá, ela está correta aí nessa avaliação dela também, mas a pandemia ainda não acabou. E a gente ainda vê fechamento da economia em alguns períodos. Por exemplo, nesse final do ano, em São Paulo, entrou numa zona vermelha, em alguns dias específicos. Ou seja, a economia ainda não está funcionando como era antigamente. Prontamente, as consequências sociais com o encerramento do benefício de renda mínima podem ser devastadoras. O benefício ajudou a diminuir a desigualdade de renda e reduzir a pobreza no país. Inclusive, sua própria redução de 600 para 300 reais levou cerca de 7 milhões de pessoas a ficarem abaixo da linha da pobreza. Segundo o estudo FGV, IBRE, por fim, enquanto não houver vacinação em massa, o medo do vírus permanecer na sociedade, o benefício governamental há de ser o único meio de absorção de uma possível nova crise. Ou seja, como eu falei aqui, pessoal, enquanto houver o vírus rondando o país, é inevitável que se pague ainda um auxílio emergencial para as pessoas, tá? Principalmente para aqueles que já trabalharam com carteira assinada. Para quem ainda não trabalhou, pode ser que, na minha opinião, ainda possa ser que corte esse auxílio. Mas ainda para aquele pai de família, mãe de família que ficou desempregado, eu acho que merece esse auxílio emergencial sim, tá? Mas como a gente não tem como controlar isso, que libere auxílio emergencial para todo mundo.
Lá na frente a conta vai vir, mas lá a gente tem que cortar gastos aí do governo e para a gente tentar fazer uma gestão melhor aqui dentro do Brasil, tá? Principalmente para que as empresas ainda continuem a funcionar. Então, é necessário que esse auxílio emergencial continue. Imagine as empresas também não venderem nada e ficar no prejuízo. O que acontece? Mais desempregos ainda, tá? Então, isso aqui foi o que eu quis dar o meu parecer, tá? Minha opinião, tá? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.